Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós temos hoje em nosso cenário este quadro de Portinari, Menino com Carneiro. É um quadro em têmpera sob tela, produzido em Brodowski, a cidadezinha de Portinari, lá no interior de São Paulo, no ano de 1941. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia, que acaba de publicar, em parceria com o brigadeiro Sérgio Ferola, um artigo com o título O Ovo de Colombo, sobre a questão da matriz energética brasileira e sobre a eventualidade de uma retomada em grande escala de um programa de produção de energia nuclear no Brasil. Em primeiro lugar, Metri, por que o Brasil voltar a se preocupar com energia nuclear depois dessa forma de produção de energia ter sido tão demonizada? Nós não estamos assim numa curva ascendente de produção de petróleo que nos desobriga de pensar nisso? Não, Zé Augusto. Primeiro, a expectativa com relação ao petróleo realmente é que nós vamos ter brevemente a passagem pelo pico mundial de produção de petróleo, né? Isso é estimado até 2010. Segundo alguns autores, segundo outros um pouquinho depois, mas é sabido que o petróleo mundial vai começar a ficar escasso, a produção de petróleo vai diminuir a partir de 5, 7 anos, 10 anos no máximo. E com isso o preço do barril irá explodir, né, no mercado mundial. E como o petróleo é muito usado em outros países, principalmente para a geração elétrica, ele estando caro, todos os países do mundo começam a olhar para outras fontes de energia, né? Agora tá bom, logo, talvez daqui a 3 anos, ou no máximo daqui a 10 anos, vem esse pico mundial, a produção mundial de petróleo começa a cair. Mas a produção brasileira não vai continuar subindo? A produção brasileira vai continuar subindo, mas o Brasil, nós estamos até entrando em outra questão. O Brasil, ele hoje tem a sua autossuficiência e tem essa autossuficiência planejada para até 2017 ou 2020, em torno disso. E até um pouco mais, talvez, garantida pela Petrobras. Só que, como já falamos, eu e vários outros entrevistados falaram aqui no seu programa, como a ANP continua com essas rodadas de licitações, o que acontece? Todo o petróleo adicional que for descoberto, depois produzido, ele vai ser exportado, né? Então, o Brasil realmente, o seu pico máximo de produção de petróleo vai ser depois do pico mundial. Mas, talvez até lá para 2018, 2016, 2020, aí é difícil prever. Mas o Brasil também tem uma folga maior, mas depois também terá o declínio. Agora... E no caso do Brasil, o declínio vai ser assim, aos poucos ou pode ser acentuado? Não, tem uma previsão do Colin Campbell, que ele fez para 65 países do mundo. Isso está na internet, né, no site www.oilcrisis.org, se não me falha a memória, não .com. Mas o Campbell, no caso, ele faz a previsão para 65 países. No caso brasileiro, ele prevê que passa por um máximo em 2010, 2012, e eu acho... 2010 é daqui a 3 anos. Eu acho que ele foi nesse ponto aí, ele foi um pouquinho errado. Mais de 4 milhões, estaríamos produzindo mais de 4 milhões de barris dia. Essa estimativa foi feita em 2005. E depois nós começaríamos a declinar, estaríamos produzindo em torno de 1,5 milhão
de barris em 2020, e em 2030 estaríamos produzindo 200 mil barris, que não é nada. Significaria que nós teríamos exaurido o nosso petróleo. É claro que o Brasil sairia da autossuficiência para uma importação de quase 100% do seu consumo de petróleo. Isso de 2007 até 2030, em 23 anos, né? Agora, também tem que se levar em conta que o Campbell, eu não sei como ele chegou aos 4 milhões, mas o que se pode de certa forma, deslocar um pouco essa curva, né, para que o máximo dela não seja em 2010, 2012. Consequentemente, também o final da curva seria deslocado, mas o que se ganha aí é 3 anos, 4 anos, eventualmente. Mas, ou seja, você tocou num ponto certo, que é a curva de produção nacional do Brasil, de petróleo, também será declinante no futuro. Nós não vamos ter essa reserva aí ad eterno. Por isso é que nós aqui da EPET e técnicos do setor de petróleo, advogamos tanto que as licitações sejam comedidas, não sejam uma atrás da outra, sem haver planejamento estratégico do país para a área de combustível. Nós defendemos mais ainda, né? Eu, pessoalmente, defendo um monopólio estatal do petróleo, mas, num primeiro momento, pelo menos que só haja rodadas de licitações, depois que haja um planejamento e se tenha alguma consciência de que o consumo nacional vai precisar daquela rodada. Porque hoje em dia se gera rodadas para exportação, que é o que está acontecendo. Nós temos aí um período de, no mínimo, 13 anos da Petrobras garantindo autossuficiência e estamos uma rodada atrás das outras. Os Estados Unidos, o reino da livre iniciativa, não permitem exportação de petróleo, não tem conversa. Livre iniciativa é teoria, na prática a teoria não pode. O Brasil exporta. Porque tem um assunto que tá na minha cabeça ainda, que eu não gostaria de deixar de falar, é que a energia nuclear também está vindo à tona, voltando a ser falada, por causa desse relatório do clima que foi divulgado recentemente, sim, que fala do aquecimento global, etc, etc. Isso aí eu deixei de falar num bloco anterior. Mas uma outra razão para economizar petróleo é poupar a natureza do efeito estufa. Isso, exatamente. É uma outra razão. É outra razão para entrar no nuclear, porque realmente não lança nenhum gás do efeito estufa. Sim, mas a energia nuclear foi demonizada, né? Depois de acidentes que ficaram famosos, um nos Estados Unidos, né? E 3 Mile Island, e o outro aquela tragédia que foi Chernobyl, ou Chernobyl na antiga e já moribunda na época União Soviética, né? O que é que reabilitou a energia nuclear? Há evidências hoje de que ela é uma energia segura? Não, segura ela é porque o Brasil optou pela tecnologia dentro das usinas nucleares, pela tecnologia de urânio levemente enriquecido e água pressurizada. Essa tecnologia, nunca houve um acidente fatal com essa tecnologia. Ela já funciona no mundo há mais de 40 anos, mais de 50 anos, em 1940 e poucos, foi o primeiro reator, 40 e tantos foi o primeiro reator, quer dizer, mais de 50 anos certamente, e nunca houve um acidente fatal com essa tecnologia. Agora, você tocou nos acidentes, nós temos que falar alguma coisa. O acidente de Chernobyl foi dentro da União Soviética, na época que a União Soviética estava em declínio claro, e precisava-se geração de energia elétrica, não tinham novas unidades sendo concluídas, não havia expansão da capacidade de geração. Eles fizeram uma loucura que eles já tinham feito, mas hoje em dia é visto como um risco muito grande, que é trocar os
elementos combustíveis do reator com o reator em operação. Não é recomendável isso. E, enfim, não era um reator que tinha todas as medidas de segurança que os reatores ocidentais têm. Todos os vasos de contenção. Consta que o reator de Chernobyl, eu não sou especialista no que eu ouvi lá em Chernobyl, mas o reator era dentro de um galpão industrial comum. Então, por isso é que houve tanto vazamento para a atmosfera. Já o caso de Three Mile Island, que é um caso mais antigo, ocorreu nos Estados Unidos, na década de 70, se não me falha a memória, o que aconteceu lá foi que realmente o reator ele fundiu. Mas o que significou? Os elementos combustíveis que estavam dentro do reator, eles fundiram. Mas com todas as medidas de segurança que existiam, né, o vaso de contenção de concreto e outras proteções, não saiu nenhuma radioatividade para o meio ambiente, saiu em níveis mínimos, né, e não houve nenhum caso fatal, não houve, e nem estatísticas de casos de consequências da... Quer dizer, foi um acidente sem danos para seres humanos e para o meio ambiente. Nenhum dano. Nenhum. O que houve foi um show dano financeiro. Isso aí é verdade. É um reator de quase 2 bilhões de dólares e ele teve que ser lacrado, né? Inclusive, essa foi uma das razões principais para os Estados Unidos não terem... Mas melhor queimar, seja lá quantos dólares forem, do que a tragédia que houve na Europa, né? Morreu um bocado de gente no próprio local do acidente, no entorno do acidente, e depois aquelas nuvens de radioatividade, pareciam coisa de filme de ficção científica, se espalhando pelo continente inteiro. Mas isso são episódios superados, né? O Brasil tem 2 usinas de energia nuclear, acho que não trocam elemento combustível com... Não. A Angra 2, nesse exato momento, a Angra 2 está parada porque estão trocando elemento combustível. Não troca com ela em operação em hipótese alguma, não tem essa chance. Quer dizer, esse negócio de mexer com ela em operação é mais ou menos como tentar consertar um aparelho elétrico sem desligar a tomada. É por aí. É por aí, exatamente. Né? É por aí, né? Aqui a gente desliga a tomada. Bom, sim. Você está tocando em uma questão aí que é importante. É que todas as energias que têm a capacidade de gerar energia elétrica, todas elas têm uma certa, não vamos dizer aspecto negativo, mas é uma certa observação que pode ser, uma característica dela. Por exemplo, se você pega a energia eólica e a energia solar, né? São energias alternativas para efeito de geração elétrica novas, né? Que limpas, não lançam CO2 na atmosfera, não tem radiação, mas em compensação elas ainda estão com um custo muito alto. Ainda não se desenvolveram, elas não foram desenvolvidas a ponto de serem alternativas competitivas economicamente. Todas as duas têm também uma observação a ser feita, que elas ocupam área, né, no território. No Brasil, que é um país grande, não teria grande problema, mas a grande óbice atualmente é que elas não estão desenvolvidas a ponto do seu custo de geração ser relativamente baixo, competitivo. Você pega as queima de gás, queima de derivados de petróleo, queima de carvão, todos esses lançam CO2, né? Os gases de efeito estufa, sendo que o caso do carvão você tem até também outros problemas como as cinzas e enxofre, etc. Você tem as hidrelétricas, que eu acho que o Brasil deve construir ainda muitas hidrelétricas, mas elas estão agora migrando para a área da Amazônia.
E nessa área daí as quedas são menores. Então você alaga muito, consequentemente você alaga muito. Então nós temos que ter as hidrelétricas, claro que com o impacto ambiental mitigado, etc., mas temos que construí-las, sim, permitindo navegabilidade, etc., etc., construção de eclusas, etc. Agora, tem ainda o Brasil ainda tem uma área que ela pode explorar com relação à energia hidroelétrica. E tem a nuclear, que, como você bem falou, tem esse estigma aí do passado, mas, inclusive, ela foi disponibilizada no mundo numa época que tinha a bomba, né? Então, ela é um pouco associada pela sociedade com a bomba, mas ela gera energia elétrica. Sim, mas o que se dizia na época, dizer, vamos usar essa descoberta científica maravilhosa, em vez de fazer a bomba, átomos para a paz. Foi a proclamação do general Eisenhower, átomos para a paz, e todo mundo achou ótima essa alternativa. A ciência não vai voltar atrás, não vai arquivar o conhecimento da energia nuclear. Mas você tocou nos danos ambientais da energia hidrelétrica, então nós vamos ter que fazer um intervalo. Agora eu já queria lhe deixar uma pergunta para quando retomarmos essa conversa. Com todos os danos ambientais que a construção de barragens, né, e essas represas podem causar, por exemplo, Itaipu, que é a usina de maior potência construída no mundo até hoje, né? O lago de Itaipu, né, é um benefício econômico, né? E a empresa Itaipu Binacional desenvolveu lá um grande programa ambiental, né, sem precedentes na história do Brasil. Então, quando nós voltarmos no intervalo, eu queria que você cotejasse danos e benefícios da energia hidrelétrica e da energia nuclear. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. Os livros de Luiz Antônio Aguiar, Robinson Crusoe, uma adaptação, e Hans Staden, também uma adaptação, serão sorteados no programa de hoje. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Estamos conversando hoje com o engenheiro Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia, sobre propostas recém-formuladas para a retomada dos projetos de energia nuclear no Brasil. A pergunta que ficou no intervalo foi a seguinte: qualquer forma de energia produz sequelas, talvez ambientais ou sociais. Mas comparando os benefícios com esses danos, que quadro se poderia estabelecer das vantagens da construção de hidrelétricas e de usinas nucleares? E ficou citado o exemplo de Itaipu, porque aquele grande lago de Itaipu é um bem econômico de valor inestimável. Essa avaliação das opções de geração elétrica, essa tem sido, inclusive, a razão de vários técnicos estudarem, e nesse momento, inclusive, a empresa de pesquisa energética, a EPE, pertence ao Ministério das Minas e Energia, ela lançou um plano de expansão da geração elétrica, em que ela trata com relativo cuidado a questões dos impactos ambientais e socioeconômicos.
continuando dentro dessa ideia de que cada um tem suas características, a geração hidroelétrica, cada aproveitamento hidrelétrico, ele é um caso específico. Ele tem uma queda característica sua, ele tem uma vazão do rio naquele ponto, ele tem um relevo característico. Então, devido a esse fato, cada aproveitamento hidrelétrico gera uma energia a um custo diferente. Entende? Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Já a energia nucleoelétrica, ela é modular praticamente. Cada nova usina, você pode até diminuir um pouco o custo devido ao seu aprendizado de construção, etc., ou novidades tecnológicas que são implementadas, etc. Então, mas seria um custo mais ou menos constante no tempo, né? Podendo ligeiramente declinar. Agora, o que você estava, obviamente, perguntando acerca do aproveitamento do lago formado pelas hidrelétricas, tem esse aproveitamento sim. Agora, isso precisa ser cotejado com os deslocamentos de eventuais moradores da região, né? Existe até uma ONG que é de pessoas que foram deslocadas por hidroelétricas, né? Então tem que ser, de certa forma, compensada essas pessoas para o bem da sociedade. Naquela área precisa ser construída uma hidrelétrica. Várias pessoas têm seus sítios e às vezes até uma vila inteira dentro da região precisa ir para outro lugar, que é um transtorno, mas precisa ter compensação. Isso aí tem que ser, de certa forma, essas pessoas têm que ser compensadas. Agora, isso faz parte de um planejamento que tem que ser de médio prazo, que está sendo retomado no país agora. Essa notícia da EPE é uma boa notícia, né? E nós temos que acabar com o mercado que vai definir tudo. Nós temos que voltar à racionalidade, né? Temos que acabar com os aventureiros no nosso mercado, querendo fazer coisas de curto prazo para ter bastante lucro e retornar com o lucro. Então nós temos uma sociedade organizada que precisa de planejamento. Agora, na nossa conversa, Zé Augusto, é bastante dinâmica. Eu estava dizendo em determinado instante, por exemplo, que a energia nuclear no mundo ela é muito utilizada. Ela não houve esse baque tão grande quanto as pessoas às vezes tendem a acreditar. Por exemplo, a França nunca diminuiu a sua geração nucleoelétrica. Hoje em dia, mais de 70% da energia elétrica consumida na França é de origem nuclear. Os Estados Unidos... Sim, acho que a França, a única energia hidrelétrica que a França chegou a produzir foi quando comprou a Light aqui. E os engenheiros franceses quebraram a cara porque não entendiam de usina hidrelétrica. Os Estados Unidos geram 17% da sua energia elétrica gerada lá é de origem nuclear. Só que como os Estados Unidos é um gigante, esses 17%, essa energia elétrica de origem nuclear lá, é maior do que o total de energia elétrica do Brasil, né? Quer dizer, estamos falando em dados anuais. Juntando Itaipu, Furnas, tudo isso. A hidroeletricidade junto com a termoeletricidade, junto com a nucleoeletricidade. Isso as nucleares americanas. Então, é uma tecnologia viável que está à disposição. Nós já construímos 2 usinas, Angra 1 e Angra 2. Precisamos acabar com a Angra 3. A Angra 3 já tem vários equipamentos aí à disposição, encaixotados, há anos encaixotados. Encaixotados e pagos. Anualmente tem que se gastar 20 milhões de dólares para poder conservá-los, né? Aí já só a conservação. Só a conservação. E há sempre essa dificuldade financeira, né? E o que nós escrevemos no artigo que você citou no início do programa, o Brigadeiro Ferola e eu, o artigo era O Ovo de Colombo, é que o setor nuclear precisa de recursos para acabar com a Angra 3. A Petrobras vem tendo sucessivos lucros imensos,
né? Que, aliás, 40% deles vai para investidores no exterior, né? Nem ficam no país. Através dos dividendos, talvez não a totalidade, porque você tem sempre aquelas reservas que são feitas antes da distribuição dos lucros. E a Petrobras, então, ela tem capacidade para investir mais ainda. Quer dizer, ela poderia se transformar de uma empresa ligada exclusivamente ao petróleo numa companhia de produção de energia no sentido mais amplo. Energética. Ela, de certa forma, ela já está no álcool, né? Está entrando agora no biodiesel, né? Então, a ideia, obviamente, é você constituir uma empresa com propósito específico, né? Que iria terminar a construção de Angra 3, né? Terminar porque já tem os equipamentos, mas teria que fazer desde as fundações, construção, montagem. Ainda tem alguns equipamentos que seriam comprados no país, esses que faltam. Bem, e inclusive tudo que resta para gastar é no país, tá? Não tem mais nada para se gastar lá fora. E essa empresa de propósito específico construiria Angra 3, operaria, manteria e possuiria ela, né? Obviamente teria que continuar possuída pela empresa de propósito específico. E essa empresa seria constituída por metade ou alguma parcela da eletronuclear e alguma do capital, né, para a constituição dela, vindo da eletronuclear, e uma outra parcela complementar vindo da Petrobras. A eletronuclear poderia entrar, por exemplo, com os equipamentos já existentes, com o know-how de engenharia, etc., etc. Teríamos que quantificar tudo isso. E a Petrobras entraria com outros recursos, né? Aí seria capital mesmo, para poder permitir o fim da obra. E a Petrobras entraria nesse setor de geração elétrica a partir de origem nuclear, né? Seria uma nova transformação da Petrobras numa empresa energética, de uma forma ampla, como você citou. Isso vem também ao encontro do que nós falamos há pouco, ou seja, que a Petrobras vai ter um período em que o petróleo estará declinando. Ela tem que partir para alternativas. E eu tranquilizo o espectador, porque pode ter algum espectador que esteja pensando, e o urânio, nós temos muito. Nós temos a 6ª reserva de urânio do mundo, 300 mil toneladas, e esta reserva foi obtida em 1/3 do território nacional que foi pesquisado. Nós podemos até aumentar essa reserva, tá? E do jeito que nós estamos usando, somente com Angra 1 e 2, essa reserva dá para mais de 500 anos, né? Nós teríamos que ter muito mais reatores consumindo urânio para chegarmos a uma possibilidade de exaustão aí em 50 anos, 60 anos dessa reserva. Sim, em 500 anos, como você fala, outras formas de energia já terão sido descobertas. Claro, né? Própria solar, eventualmente fusão. E qual foi a repercussão dessa proposta sua e do Brigadeiro Ferola? Olha, eu não sei, só amigos meus que leram e que me comentaram. Eu não tenho nenhuma repercussão nos altos escalões, eu não sei dizer, mas é um ovo de Colombo, né? Eu acho até que já devia ter passado na cabeça de alguém, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Tem sido positiva. Inclusive pessoas da Petrobras acharam positivo, pessoas da eletronuclear acharam positivo. Algumas pessoas da eletronuclear disseram, não, mas os recursos vão vir agora, está prestes a ser liberados. Só que eu ouço Angra 3 vai começar sempre, é que nem a cenoura na frente do burro, né? Está para começar, 5 anos que está para começar a Angra 3. Não, é aquela coisa, aquele cartazinho na quitanda, né, do subúrbio, fiado só amanhã. Para Angra 3, verba só amanhã. Está sempre para ser decidido na própria reunião do CNPE. Esse PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem alguma coisa sobre energia nuclear? Não,
falaram que estaria, não está no PAC, mas estaria num documento auxiliar, etc, etc. Mas a informação que eu tenho é que não está no PAC. E agora comparando a energia nuclear com a energia da biomassa, quer dizer, o álcool, o biodiesel, essas coisas em que o Brasil já está investindo e que estão despertando assim um grande apetite por parte do governo dos Estados Unidos. Isso é um outro capítulo, né? A bem da verdade, quando se pensa, pelo menos no curto prazo, quando se pensa no álcool e no biodiesel, pensa-se sempre para a substituição de derivados de petróleo no setor de transportes, principalmente, né? É claro que você poderia, já se queima bagaço de cana para geração elétrica, né? Mas não se pensa em biodiesel e álcool para geração elétrica, né? Quer dizer, o nuclear não compete muito com isso. Mas aí é um outro capítulo. Você pode querer sim ter no Brasil uma possibilidade até de exportação, né, de biocombustíveis. Aí tem que levar muito em conta a questão do deslocamento de áreas que são nas quais são cultivados produtos alimentícios, né, se não está se deslocando. Sim, uma das reações a essa negociação diz respeito à queda da produção de alimentos que resultaria de um programa de estímulo ao álcool. Você até mencionou um pouco antes que o Fidel fez uma declaração desse tipo. Isso tem que ser muito... tem pessoas que dizem que no Brasil tem uma quantidade muito grande de terras que tinham sido utilizadas para desenvolvimento pecuário e que estariam disponíveis no momento, né, que poderia ter uma expansão para biocombustíveis usando só essas terras que não estariam sendo utilizadas, que não haver, quer dizer, a produção de biocombustível não só não deslocaria culturas alimentícias, mas também não provocaria um desmatamento, que é outra preocupação. Tá? Isso é um debate que está no momento, né? A consolidação desses números e dos conceitos está se dando nesse momento com esse embate. Agora, eu me lembrei que o que é interessante é você, usando a Petrobras nesse esquema dela investir, você dá mais vida para a Petrobras, né? Não só você permite o povo brasileiro usufruir, né, de uma engenharia, uma energia gerada aqui, né, usufruir de todo o fato da Petrobras ser compromissada com o desenvolvimento brasileiro, compras aqui, desenvolvimento tecnológicos aqui, empregando nacionais, você está entendendo? E também a própria Petrobras teria uma sobrevida, né? Com você estaria transformando, nós colocamos lá no artigo, você estaria transformando o petróleo de hoje na energia nuclear de amanhã, ou então, para ela, a Petrobras, o lucro do petróleo de hoje no lucro da energia nuclear de amanhã. E seria possível consorciar esses programas energéticos com programas de expansão da produção de alimentos? Você me fez uma pergunta que realmente eu nunca tinha pensado. Essa questão ela teria que ser direcionada talvez para mais um especialista, para um Bautista Vidal, né? Um especialista mais na parte de agrícola e na parte de biocombustíveis, etc. A produção de alimentos, uma coisa que eu acho que deveriam trazer para esse programa do biodiesel era o pessoal mais ligado à agricultura familiar, né? Porque quem está empolgado com biocombustível, de uma forma geral, é o agrobusiness, né? Está havendo possibilidade, a grande empresa. Está havendo possibilidade de grandes negócios com isso aí. Agora, que não é
Tudo bem, desde que seja mitigado, por exemplo, desmatamento não haja deslocamento de culturas alimentícias, etc. Mas deveria ser ouvido também o pessoal da agricultura familiar. Por exemplo, o MST, o Stedley, o que o Stedley acha desse... Ele deve ter posições, entendeu? Eu só não vejo ele ser chamado para os grandes acordos, né? Para ouvir como é que... Por exemplo, isso aí seria uma oportunidade de novos assentamentos? Sim, a ideia do Bautista Vidal, né, é que um grande programa de produção de biomassa, por exemplo, de álcool, daria terra e trabalho a 5 milhões de trabalhadores sem terra. Quer dizer, praticamente resolveria o problema do sem terra no Brasil. Agora, isso é claro que demanda um grande planejamento que precisa determinar o que se vai plantar para produzir alimentos, porque de produtos alimentícios pode produzir também combustível, da soja pode produzir combustível, eu acho que até da mandioca pode produzir combustível. Né? Nós estamos com o nosso tempo chegando ao fim. Só uma última pergunta. Haveria necessidade assim, de grandes mudanças de legislação para o início dessa proposta sua e do Brigadeiro Ferola, de a Petrobras, a Eletrobras e a Eletronuclear investirem num programa dessa ordem? Não, nenhum. A Petrobras já tem participação em empresas de propósito específico. Muitos investidores estrangeiros, quando foram convidados para atuar em campos da Petrobras, Marlim e alguns outros, eles queriam, com razão, eles queriam que aquele campo eles tivessem, se eles iam colocar dinheiro, eles tivessem propriedade do campo também, né? Então, havia necessidade de criação de uma empresa de propósito específico, né? Então, alguns campos da Petrobras hoje são campos que são operados, né, foram desenvolvidos e são hoje em dia, a produção de petróleo hoje é feita através de uma empresa de propósito específico. Quer dizer, a Petrobras já tem a legislação brasileira já permite, isso é tranquilo, não teria problema. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. Os livros de Luiz Antônio Aguiar, Robinson Crusoe, uma adaptação, e Hans Staden, também uma adaptação, serão sorteados no programa de hoje. Participe! O Livros na Mesa de hoje está entrevistando Rita Moutinho. Rita Moutinho é poeta e poeta. Ela tem um trabalho, faz um trabalho há muito tempo em que ela divulga poesia e escreve poesia. Foi uma das primeiras professoras de oficinas de criação literária no gênero poesia, na OLAC. É um trabalho que tem vários frutos. Muitos poetas saíram de lá e tiveram orientação da Rita, sem falar que ela mesma é uma grande autora de poesia entre nós. Obrigada, Rita, por estar aqui no Livros na Mesa. Sara, um grande prazer. Acho que nós começamos praticamente juntas, né? Quando eu parava a oficina, você começava e você alcançou um sucesso enorme nessa tarefa, que é uma tarefa muito generosa. Eu acho que são pessoas generosas que passam seus conhecimentos, né? É muito interessante. Eu acho que foi assim
uma missão realmente cumprida. Hoje em dia não estou dando tanto, dei depois daqueles cursos de diversificação tradicional, né? E certamente a gente vai conversar sobre isso, porque foi uma área de estudos vigorosa. Pois é, eu queria falar um pouco com você sobre esse início, esse contato. Quer dizer, na verdade, você já tinha publicado um primeiro livro de poesia quando começou a ensinar, né, a trabalhar nas oficinas da OLAC. Eu tinha publicado o primeiro livro em 75 pelo Zé Olímpio. Eu era muito garota e eu não conhecia gente do meio literário. Eu tinha muita leitura de poesia já, porque desde os 9 anos eu comecei a ler muita poesia e a escrever meus poeminhas, etc. Mas é um livro que hoje em dia eu renego, é muito simplesinho. Quer dizer, renego, coitado, ele não devia ser filho renegado. Mas ele é muito simples, é uma suave filosofia. Eu não tinha ideia do que os poetas da época estavam fazendo. Não me engajo na geração de poetas independentes marginais que estavam publicando na mesma época. O meu é essencialmente lírico. E depois eu passei um longo período, 7 anos, até publicar o outro livro. A Trança. A Trança. A Trança já foi publicada um pouquinho antes de eu começar a dar a oficina literária na OLAC, que era a oficina literária Fran Coutinho, e que foi uma experiência assim maravilhosa. Passaram muitas turmas e naquela época havia uma demanda. Eu chegava a ter 3 turmas de 15 pessoas por semestre. Nossa. Era uma demanda assim enorme e formei muita gente passou por mim interessante, como a Rosana Moore, a Cláudia Roquete Pinto e muitos outros. E a gente aprende muito também com essa experiência, né? Porque as oficinas são essencialmente uma troca, quer dizer, a gente como orientadora, a gente introduz conceitos, a gente faz avaliações, etc. Mas é um tempo todo uma troca entre poetas, da qual a gente colhe muita coisa também. E depois de muitos anos eu senti que eu estava um pouco desgastada, que eu já tinha dado o meu recado, e aí eu comecei a estudar a versificação tradicional. Eu achei que eu sabia que a poesia era uma arte que vinha desde a antiguidade, né? Regrada, com regras, etc., como a música tem suas regras, as artes plásticas têm, a poesia também tem, e no modernismo o que vingou foram as leis da liberdade. Vale tudo, vale tudo. E de repente eu me vi na antiguidade, me vi na Idade Média, com os primeiros tratados de versificação, passei pelo de Castilho, de Olavo, e comecei a estudar todo o caminho da poesia enquanto arte poética, quer dizer, uma arte que tinha que seguir leis, etc. E eu ainda quero fazer um estudo sobre essas leis da liberdade, que eu acho que são seríssimas do modernismo, porque eu acho que a gente pensa que não tem lei, mas tem, não se usa adjetivo, não se usa conectivo, se você vai ver, existem várias leis. É o Pound que fala, né, que nenhum verso, bom verso é livre. Exatamente, é totalmente livre. E eu fiquei convencida, já era uma ideia que eu tinha, de que quanto mais a gente conhece as técnicas de diversificação, não sei se eu estou olhando muito precisando, quanto mais a gente conhece as técnicas de diversificação, mais a gente tem facilidade para fazer o verso livre. Você, então, de repente, está escrevendo um poema todo moderno, mas você quer dar uma ênfase numa coisa, aí você metrifica ali um momento do poema, ou você rima um momento do poema. Eu acho que são instrumentais fundamentais, acho que o poeta deve conhecer. Então comecei a me interessar muito por isso, e isso acabou gerando, quer dizer, depois da Hora Quieta eu publiquei A Trança, que é em versos livres, depois publiquei também Vocabulário Um Homem, que é um livro que eu gosto muito, num formato pequeno, uma edição pequena também. Publiquei uma plaqueta, Uma ou Duas Luas, e de repente me veio um surto de sonetos num livrinho pequeno, mas que
Romanceiro dos Amantes. O Romanceiro dos Amantes, que eu tenho um xodó por esse livro. Acho assim que ele tem um quê de ficcional. E, de repente, em uma semana eu escrevi 15 sonetos, o livro estava pronto, e na segunda-feira já tinha editora, e na quarta já estava na gráfica. Foi assim, uma coisa surpreendente. E o último, que foi lançado em 2006, são sonetos também, italianos e ingleses, são 90 sonetos no total. E também eu procuro dar uma linha, é um livro que se chama Sonetos dos Amores Mortos, e eu faço toda a trajetória de quem perde um amor em vida até achar um amor novo, né? Que venha a suceder, não substituir o amor antigo. Quer dizer, de novo, são os sonetos e o amor, porque esse Romanceiro dos Amantes... Os três últimos livros são, porque o Vocabulário um Homem também, né? Também. Agora eu tenho mais 3 livros, um se chama Asmas da Alma, outro se chama Psicolismo da Terapia Cotidiana, que é sobre a psicanálise, é poesia, sobre uma visão lírica da psicanálise. E tem um outro chamado Papéis de Realejo. Papéis de Realejo. Papéis de Realejo. Mas eu não estou ainda assim, me sentindo no ponto de lançá-los. Eles ainda estão assim... E são, a não ser o psicolirismo, os outros são em versos livres, são poemas mais antigos que eu estou retrabalhando, etc. Eu, depois desse livro, não sei se ainda está assim no fogo, né? Assim, soltando fumaça ainda. Dos sonetos. Ainda tem muita resposta, ainda saem críticas. Foi muito bem aceito. Foi bem aceito, está vendendo razoavelmente. Dentro das grandes dificuldades que é lançar poesia no Brasil. Pois é, eu estava vendo, o Romanceiro dos Amantes, por exemplo, é uma história toda, né? É uma história. Na verdade, é uma história de amor. É uma história de amor. Em sonetos, você fez vários sonetos, só cada tem um 2 poemas com uma sequência, livres. Né? Ele conta a história, é uma história real que eu ouvi de um casal que se amou durante 30 anos e nunca fizeram sexo. Nossa. Um amor platônico, né? E eu fiquei muito impressionada. Milagres acontecem. Milagres acontecem. E, de repente, saiu essa história, né, em sonetos e 2 poemas em versos livres, que era para dar uma espécie de contrapeso. Aqui eu já não dei contrapeso nenhum nos sonetos, né, porque foram 90, que é uma coisa rara você encontrar dentro do nosso panorama literário alguém que faça um livro com 90 sonetos. Com 90 sonetos. Não é brincadeira. E Amores Mortos? Amores mortos, quer dizer, amores que você perde em vida, que não morrem efetivamente, né? Então, o primeiro soneto do livro até diz que são pessoas que se suicidam só para você. Elas morrem só para você, elas continuam vivendo para todo mundo, né? Mas então, não que eu tenha vivido todos esses amores, vivi vários, mas são experiências que eu ouvi, outras que eu inventei, etc. E o livro ele é dividido em 14 partes. A memória, a saudade, o lamento, a despedida, a esperança, o luto, os frutos, até acabar no futuro, quer dizer... Ele tem toda uma trajetória também, não é como o romanceiro que conta uma história, mas ele dá um corte psicanalítico, né? Quer dizer, de repente todas aquelas etapas que uma pessoa passa quando perde um amor, né? Vamos ler? Vamos ler. Então, você separou? Eu pedi para separar. Eu separei um aqui do Vocabulário Homem, que é em diversos livros, que é um poema que eu acho interessante, que se chama Veleiro. Veleiro. Posso ser veleiro, mastro, parte ossificada, velas, sensibilidade, casco, verdade. Não multiplico pães nem peixes. Choro onde me sangram as chagas, singro humana pelos mares, faço imagens, não milagres. Mas se você se fizer veleiro, eu andarei sobre as águas. Muito lindo, é um poema belo. Esse livro
dos meus... É uma joinha. É uma beleza. Perdidinha. E o livro, o poema mesmo que dá título, o que vocabulário. eu gosto muito, é um poema mais longo, né? É um poema mais longo, que depois, se nós tivermos tempo, eu gostaria que você lesse também. Ah, tá, com prazer. E dentro dos sonetos, Rita, o que você selecionou para nós? Olha, eu selecionei 2. É difícil, né? Porque é uma sequência. Eu selecionei um chamado Soneto de Exaltação para o Amor Maior, que é bem positivo e levemente erótico, né? Como tudo era um ápice, era cume, quando nos escalávamos e fundíamos. E como era loquaz nossa quietude passado o apogeu dionisíaco. Era tudo feliz, tão terno ajuste, que poderias, como velho Príamo, dar-me 50 filhos, 2.000 nuvens, e eu pariria todos lá nos píncaros. Mas houve uma avalanche e nós descemos pela encosta, aturdidos pelos demos que constroem a atmosfera do vazio. Perdemos esperanças, dado o frio, mas eu esquento a chave do soneto, te exaltando no pico do terceto. Que bonito! É um meio metalinguístico também, né? Ele fala da técnica também. Fala da técnica e fala desse... Porque esse livro não é quem olha assim, não é um livro tristão. Ele é até triste. Tem muita gente que se comove até as lágrimas, porque ele comove, mas ele sempre tem contrapontos assim, de momentos de alta felicidade que são registrados. E acaba nessa coisa positiva que é um amor vivo. Sempre sucede um amor. Eu separei um outro soneto agora que saiu nessa antologia da Zila, a antologia da prosa, da poesia brasileira, muito boa. E esse soneto está lá. E eu separei, não até porque seja dos preferidos, mas porque eu achei que era sonoro, era bom assim de ler. Chama Soneto dos Lamentos em I, em U e em A. O lamento em I é o apito de um trem. Febril, atrevido, vívido, grito de ira, vem pela manhã quando o sol a pino indica que no dia a dia não vive em mim, meu bem. O lamento em U é o apito de um vapor. Surdo, rouco, soturno, úmido soluço, vem de noitinha quando com 2 mãos cubro os olhos para apagar vulto do meu amor. O lamento em A é o verdadeiro gemido, arfado, inconsolável, abafado, som da alma, chega de madrugada quando o real fala que só em espaço abstrato tem o meu querido. Quisera eu que lamentos fossem só vogais. Elas não sentem dores, eu as sinto demais. Ai, que lindo! É interessante que você fala o I, as palavras todas reverberam em I, né? Tem todo o trabalho, né? E é toda uma... Rita, é uma beleza de trabalho esse. Pois eu já conhecia, difícil, né? Claro, já tinha lido, mas... É difícil, agora... Suzana, ser aceito, né? O soneto ir um pouco mais sofisticado, né? Porque eu não sou muito fácil. Eu realmente trabalho, né? Mas hoje em dia, eu acho que a poesia ela está muito aberta, né? Você não está numa fase em que, como, por exemplo, na época, tudo, né? Vale tudo, né? E eu penso sempre assim, vale tudo desde que seja bom. Exatamente. Bom e belo, né? Exatamente. Bom e mas belo. Isso é que eu acho, quer dizer, não que eu, de repente, só aceite isso. Eu leio livros de versilibrismo maravilhosos, né? Muito bem feitos. De repente são tendências que a gente faz, mas eu concordo com você. Vale a qualidade independente da maneira como, enfim, da escola que você segue, etc. Pois acho que passamos do tempo das escolas. Isso é, inclusive, uma característica do pós-modernismo, isso, né? Tudo. Esse vale tudo, essa incorporação do clássico no moderno. Aqui tem, nesse livro, no meio do soneto, tem palavras como deletar, êxtase,
São coisas absolutamente atuais. Atuais, né? quer dizer, é o vocabulário, quer dizer, a linguagem atual, só um formato, uma forma clássica. Né? Mas, Rita, nós já estamos no final do programa. Uma pena, eu ainda não falei desse ensaio sobre moda que você publicou, que é extemporâneo, mas vai ter que ficar para uma outra em que você venha falar sobre ensaios e os futuros livros que estão aí, os 3, por publicar. Tá ótimo, Suzana, te agradeço muito, é uma ótima oportunidade para a gente divulgar um pouco o trabalho tão difícil da gente levar adiante, né? É toda sua, merecidíssima, você é uma grande poeta que tem que ter sua obra mais divulgada. Essa foi a Rita Moutinho para o Livros na Mesa.